Vamos agora para o sistema vestibular. Se o sistema proprioceptivo, a que a gente viu antes, é o senso do corpo, esse sistema que a gente vai ver agora, o sistema vestibular, é o nosso senso de equilíbrio e movimento, tá? Aquele como se fosse o GPS, e esse é o equilíbrio e movimento. Pensa que um adulto, que uma criança, uma pessoa que está vivendo o dia a dia dela, se ela tem dificuldades para sentir o ambiente, o senso do corpo, e se ela tem dificuldade em se equilibrar e no movimento, como que essa criança fica no ambiente? Aí faz muita diferença a gente ter tantos problemas, né, com os nossos autistas dentro de sala de aula, dentro de determinados ambientes, às vezes dentro da nossa casa. Então faz muito sentido a gente entender se não é isso que está acontecendo com o nosso autista, né? E aonde que está localizado? Dentro do osso temporal. Lá naquele labirinto que a gente aprendeu lá nas aulas de ciências e de biologia, tá? É lá dentro do ouvido. Ele é o principal responsável para informar o cérebro onde a sua cabeça está em relação à gravidade. E tem gente que tem labirintite, né? Eu mesma, meu marido, quando a gente vai viajar de carro, as primeiras 5 horas para mim é horrível. Não posso nem pegar no celular, que eu já começo a enjoar, porque a minha parte aí do senso de equilíbrio e movimento é meio ruinzinha. E isso é normal, isso acontece muito, né? Mas depois vai instabilizando. O que mais que a gente tem de informação aqui? As funções desse sistema. Olha quanta coisa importante que está envolvido e às vezes está acontecendo com a gente lá dentro da nossa casa, ou com o nosso aluno, ou com o nosso filho. Esse sistema, ele é responsável pela manutenção do equilíbrio. Detecta inclinações, mudança de direção, né? Rápido, às vezes você vira rápido, não dá tontura. É a questão do sistema vestibular. Estabilização da visão, o reflexo. Tem criança que tem dificuldade para acompanhar a escrita lá da aula. Eu sempre falo para as minhas mamães, né, da mentoria, às vezes não está vindo essa escrita, às vezes a criança até está já com essa questão de, já trabalhamos a parte do, alguém está riscando aí. Já trabalhamos a parte da pega do lápis, do giro do punho, né? Essa articular tudinho, mas não está surgindo, porque deve ser alguma coisa que a gente chama vestíbulo ocular. Às vezes é precisa de um plano inclinado para ajudar essa criança, né? Nesse processo. Então, é bem por aí. Que mais? Percepção e orientação espacial. Ajuda. Essa parte aqui ajuda a gente a saber se é em cima, se é embaixo, né? Mesmo que a gente está de olho fechado. Muito parecido com o sistema proprioceptivo, porque tá bem pertinho, tá, gente? Proprioceptivo, apesar de ser nas articulações, mas ele tá localizado ali dentro do cérebro, a raiz dele, mas tá bem pertinho do sistema vestibular. Então tem coisas que estão meio parecidas. Controle postural também, trabalha em conjunto com a propriocepção para manter a postura e a estabilidade da cabeça sobre o pescoço. Então, tudo isso aqui está envolvendo as funções desse sistema. Deixa eu ver aqui. Ficou meio esquisito esse negócio aqui, né, gente? Tá, então quando tem esse sistema, quando ele está falhando, o que que acontece? Quando ele falha, gente, o que que acontece aqui? Há um conflito, né, entre o sistema vestibular com o que os olhos estão vendo, né? Ou a gente fala que os cristais dos olhos saem do lugar. Então, quais são os sintomas quando não está muito legal? Vertigem, isso é muito comum em quem tem labirintite, né? Sensação de que está tudo girando, tontura, náusea, comum em viagens de carro, barco. Tem isso aqui, ó, nístagmo, são movimentos involuntários e rápidos dos olhos. Isso acontece também. E desequilíbrio. Acontece quando a gente olha tudo isso daqui no nosso autista. Tem criança autista que não suporta andar numa bicicleta, subir num balanço, tá? Então, são questões que ela não sabe informar que ela está sentindo essa vertigem, essa tontura, esse desequilíbrio, dificuldade na escrita, igual eu falei. E às vezes tá, a raiz do problema está aqui, na via do sistema vestibular, tá? Então, por isso que o TO quando a gente vai fazer as terapias lá de integração sensorial, né, que os TOs vão fazer, precisa tanto daquele balanço, e não é balanço de qualquer jeito, é aquele balanço pêndulo de um lado, do outro, a criança vem sentada, muda a posição, tudo isso é para trabalhar todos os movimentos de cabeça, tudo muito calculado.
Aqui eu acho que é um dos sistemas assim que é mais complicado da gente fazer acomodação, tá? Principalmente se a criança tem hipersensibilidade. É uma criança que vai ter medo de, como eu falei, de balançar, por exemplo. Às vezes ela chora para andar de carro. Agora já tem a criança que ama andar de carro, né? Então tem tudo isso, a gente tem que pensar. Eu acho que aqui é isso. Ah, exemplos de busca. Vamos para os exemplos de busca, que isso aqui é interessante. A criança que gira em torno do próprio corpo é uma criança que tem busca no vestibular, tá? A criança que fica de cabeça para baixo, ela se sente bem ali de cabeça para baixo. Ela sente uma sensação gostosa. É a criança que anda de ré, que ela fica brincando de andar para trás. Movimentos repetitivos com a cabeça, fazendo sempre o mesmo movimento. Então, ela está buscando alguma sensação ali na cabeça, tá? Outro sinal de busca no sistema vestibular: criança que adora ficar em lugares altos, ela busca por altura. Aí, novamente, né, pode juntar os sinais lá do exemplo que a gente falou de escalar, ali do proprioceptivo também está muito junto. Esses dois, às vezes, estão muito juntos quando a gente fala de busca, né? Criança que escala. E tem aquela questão que a gente chama de maneirismo, né? O pêndulo. Porque isso também é uma estereotipia, porque ela quer buscar tanto que vira uma estereotipia de autorregulação. Então, ela fica balançando o corpo, esse jovem ou esse adulto, ou a criança, ela fica, que a gente chama de maneirismo ou pêndulo, tá? Porque ela fica balançando o corpo para se regular. Ela se sente bem, porque como ela sente pouco, aí agora eu tô sentindo meu corpo. E essa sensação aqui é boa. Então, eu vou ficar fazendo isso aqui para me regular. É muito comum, às vezes, de alguns autistas fazerem isso. Certo? Então, o sistema vestibular é esse. Então, aí agora a gente vai ali entrar só mais um pouquinho nele em algumas coisinhas para a gente já ir para o último. Deixa eu só ver aonde que tá a minha apresentação. Tá aqui. Eu não sei como que tira esses riscos da tela. Mas tá bom, né, gente? Vamos assim mesmo. Vida que segue. Deixa eu colocar aqui a apresentação. Isso daí é um risco, eu não sei, às vezes alguém mexe ali. Eu não sei como que é isso aí, gente. Mas tá bom. Uma hora eu aprendo. Como tira? É isso? Tá compartilhando? Tá. Por isso que parece um Sistema risco. vestibular, o centro do controle do movimento e do equilíbrio. Então, para reforçar o que eu falei para vocês nunca mais se esquecerem. Localizado no ouvido interno. Seu filho ama girar sem parar e nunca fica tonto? Porque essa criança, ela não fica tonta, tá? Essa criança que tem o sistema, tem a busca no sistema vestibular, ela pode ficar girando por horas, ó. Tem aquele videozinho do menininho girando, vocês já viram, né? Super busca no sistema vestibular. Agora, se a criança tem pavor de balanço e de tirar os pés do chão, hipersensibilidade no sistema vestibular. Agora vamos lá, decifrando os sinais do movimento. Propriocepção, que a gente falou antes, era o GPS. Aqui a gente fala de movimento, tá? Movimento de cabeça, equilíbrio. Perfil sensorial. Criança que busca. Perfil hipossensível. Aqui a gente vai falar das crianças que buscam e aqui a gente vai falar dos hipersensíveis. Manifestação. O que que é aqui? Criança que adora girar, pular trampolim. Aqui é só um resumo do que a gente falou antes. Parece que essa criança nunca fica tonta, então ela fica se movimentando sempre, girando, né? Quais são as estratégias para a gente acomodar essa criança, né? Uso supervisionado de balanços, de cadeiras giratórias, né? Porque quanto mais a gente oferecer isso daí, ela vai começando a se regular. Intervalos de movimentos programados. É aquele negócio, um pouco parou, já foi na rede um pouco, guarda a rede, e depois você colocava. Eu fazia isso com o Rafa. Isso daí foi uma TO dele que falou. Ele tinha muito medo de escorregar e tudo mais. E era importante para ele estar no recreio, brincando com os amiguinhos, né, na creche. Só que ele tinha pânico uma vez ele tinha pânico de balanço. E aí eu comecei a colocar rede em casa. Só que era em momentos. Primeiro eu ia com ele, depois eu tirava. E não é a livre demanda. Aí isso aí a gente faz devagar, tá? Não é toda hora, porque senão não vai adiantar nada. Atividades ao ar livre.
Gente, eu sempre falo para as mamães, parquinho. Parquinho, pracinha é a melhor terapia que os nossos filhos que têm ou busca ou hipersensibilidade. A gente vai respeitar a criança que é hipersensível e aí ela vai evitar. E a gente vai oferecer aos poucos, vai no momento que o parquinho está menos cheio e tal. A criança que tem busca, essa criança hipossensível, a gente vai extravasar, a gente leva ela no parquinho todo dia, se der, tá? Então é mais ou menos por aí. A criança que tem hipersensibilidade no sistema vestibular, nessa questão do movimento, do equilíbrio, é a criança que tem aquele medo que eu falei para vocês: medo de escorregar, medo de balançar, medo de evitar de tirar os pés no chão. E ela vai sentir enjoo, ela vai sentir muito incômodo. Quais são as estratégias? Movimentos suaves, coloca ela na cadeira de balanço e começa a balançar devagar com ela. Leva ela na rede, mas começa muito devagar, só um pouquinho, tá? Exposição sempre vai ter que ser gradual, seja qual for o movimento, seja nessa via sensorial ou em qualquer uma das outras. Sempre a gente vai pensar em exposição gradual e controlada, para não fazer essa criança entrar em sofrimento, tá? E ensinar técnicas de respiração profunda. Ah, dá para ensinar isso para autista? Dá, gente. Tem muito vídeo no YouTube que ensina. O famoso soprar velhinha, cheirar florzinha, dá certo. Eu achava que não dava, mas você vai ensinando seu filho, dá certo sim. Até a gente parar e respirar, contar até 10, isso é muito bom. Em várias questões da nossa vida, tá? Vamos ver mais o que. Ah, tá. Agora a gente para aqui e a gente volta para o nosso mapa para a última parte. Vamos começar com o sistema proprioceptivo. Beleza.